E hoje, por exemplo, nós tivemos 57 requerimentos aprovados. Destes 57 requerimentos, 51 saíram da base do governo, e coloca na fechadinha para conversar direto aqui com o pessoal que nos acompanha, e 6 foram da oposição. Aliás, foi por conta disso também que recentemente a gente contou para vocês no comecinho da semana que o pau quebrou ali na CPMI do 8 de janeiro, justamente porque não se chegava a um acordo pela quantidade de tentativas de quebra de sigilo apontadas pela base do governo dentro da CPMI contra as necessidades da oposição, entre elas a de chamar, por exemplo, Gonçalves Dias. E aí, o que colocaram os senadores da oposição na voz do Marcos Rogério, o senador Marcos Rogério? Nós votamos 51 requerimentos da base governista e da relatora contra 6 requerimentos da oposição. E aí ele menciona que está havendo um desajuste ali, total. E você não enxerga isso também, Piperno, que há uma balança muito mais pesada para um lado do que para o outro dentro dessas oitivas? De jeito nenhum. Não. Qual é o lado que tem mais culpados? Qual é o lado que tem parlamentar que pediu o golpe? Não, Qual é o lado que tem, por exemplo, vagabundo estacionado em frente a quartel? Golpista estacionado em frente ao quartel? Uai! Mas, Piperno, a presunção de inocência é um direito constitucional até que exista uma sentença que diga que essa pessoa é culpada. Temos o presidente da República nesse caso, inclusive temos um monte de pessoas que foram até a instância superior e se não chega até a instância final, que é a Corte Suprema, ele continua dizendo, sou culpado em primeira instância, mas não está ratificado. Tá, mas então, tem a presunção de que um lugar era outro. Nós falamos aqui mesmo que se fosse colocada uma barricada, evitaria tudo isso. Tudo isso. Era só colocar uma barricada de tantas que deve ter a Polícia Militar, o Gabinete de Segurança Institucional, mas dá a sensação de que a intenção era deixa rolar. E agora que deixa rolar, aparecia essa imagem do G. Dias, então tínhamos que colocar para fazer de conta que a gente estava investigando. E aí tem 51 pessoas de um lado e 6 pessoas do outro. Não tem o mesmo medo. Pessoas necessariamente, 51 requerimentos. Sim, verdade. Quebras de sigilo. E aí, o que coloca ali o senador Marcos Rogério? É uma desproporcionalidade sem justificativa, Piperno. Então, aí eu pergunto para o senador, para o nobre senador Marcos Rogério, inclusive eu já até apoiei alguns pronunciamentos dele, é o seguinte, senador, qual foi, por exemplo, o parlamentar que hoje faz parte da base do governo, que estava lá apoiando essa turma? Qual foi o parlamentar que gravou vídeos defendendo intervenção militar? O que foi, Gani? Então, não apoiando, talvez diretamente. Essa turma tem que ser convocada, óbvio. Políticos envolvidos querendo defendendo a omissão e não fazendo nada para turbinar essa narrativa golpista, pode ser que teve. Por exemplo, essa é a hipótese. Eles não vão falar, evidentemente, mas essa é a omissão. Qual foi o parlamentar que tomou uma atitude semelhante à da parlamentar da base do governo? Tomou uma atitude semelhante à da Carla Zambelli de incentivar os generais 4 estrelas. A gente está falando de um ministro do governo Lula que foi completamente omisso. E será que não tiveram mais pessoas aí, o Piperno, omissas também, facilitando? Porque não teve nenhum plano de defesa, absolutamente nada. E sabiam que o pau ia comer. A Polícia Militar do Distrito Federal, a quem cabia essa segurança, a gente já viu recentemente. Mas não foi só os vídeos entre eles. E o GSI, o que eles estavam dizendo? E o GSI, por exemplo, que não fez absolutamente nada e é ligado ao governo. É verdade. É ligado ao governo federal. É por isso que eu gostaria de ouvir o G. Dias, porque eu gostaria principalmente de saber do G. Dias por que toda aquela Bolsolândia que estava instalada no GSI não foi substituída. Mas a blindagem ao G. Dias não é por medo do Exército. A blindagem ao G. Dias é porque ele é ligado ao atual governo. Fala, Segré. Tem duas questões que me parece que a gente precisa incluir nesse debate. A primeira questão é somente assistir qualquer seriado americano em que são investigados alguns assassinatos ou delitos em geral. Uma das primeiras perguntas que o investigador faz é: quem se beneficia com esse delito? E quem se beneficia com esse delito hoje, a partir da narrativa, porque não foi consumado nenhuma questão golpista que demitisse nenhuma autoridade ou que questionasse sequer, porque não teve ninguém que disse eu sou o líder e eu quero tal coisa. A segunda questão
é a teoria das contingências. Essa teoria das contingências explica que, no momento em que você não confia em um subalterno, em um colaborador, nesse caso, uma autoridade do exército, porque era do outro lado, você coloca uma previsibilidade de que essa pessoa não cumprirá suas funções. Então, acompanhando a tua lógica, seria: eu não confio nos caras que estavam no governo anterior. O que eu faço? Cruzo os braços e fico esperando ou tomo alguma atitude? Essa atitude não foi tomada. Pelo G. Dias. Ele foi colocado lá para atuar com o atual governo e manteve, demorou para falar. Aliás, depois, inclusive, da intentona de 8 de janeiro, ele até trocou um monte, mas já tinha que ter trocado antes. Mas, Pipeno, o G. Dias trabalhou com o Lula desde o primeiro governo dele. É verdade. Não é uma pessoa da confiança do Bolsonaro. É da confiança do Lula. Ele é militar. Então, não, mas... Tudo bem, mas... A relação pessoal pesa muito. Ele é militar. Muito. É, a relação da Mas farda seria também. generalizar também todos os militares, ou seja, o fato dele ser militar o coloca de alguma forma contra o atual governo? Seria isso que você quer dizer, Piperno? Veja no que aconteceu com o ministro Tomás Paiva nesses últimos dias. Ele reuniu de novo a tropa logo para falar: olha, é o seguinte, nós estamos num governo democrático, temos que cumprir a Constituição. O que diziam aqueles áudios que vazaram aí uns 3 meses atrás, numa reunião dele com generais? Ele foi obrigado lá a dizer: olha, nós não gostávamos do lado que foi eleito, nós apoiamos o outro, mas nós temos que cumprir a Constituição. Quer dizer, olha a que ponto chegamos. Quer dizer, o comandante das forças tem que ir lá conclamar os seus subordinados a obedecer à Constituição. Mas não precisa. É uma obrigação das Forças Armadas defender a Constituição. Pois não precisa ninguém lembrar a pessoa qual é a sua função e qual é a sua responsabilidade. Mas teve que fazer isso. Das Forças Armadas. Mas, mesmo assim, é uma questão de... Essa generalização de todos os militares são de direita. Não me parece. Todos os artistas são de esquerda. Também não me parece. O todos é muito grande, é muita gente. Então, exatamente. E aí a hipótese do G. Dias está ligado ao Lula. Mas sabe qual é a questão também? Que quando você observa uma situação em que de um lado está tudo certo e do outro está tudo errado. Nós tivemos há muito tempo palavras que não poderiam ser mencionadas do atual presidente na época candidato. Mas qualquer pessoa sem problema nenhum podia chamar o Bolsonaro de genocida. Ninguém ficava preocupado com isso. Essa é a sensação. É uma questão de dizer: cara, tá muito para um lado. Pô, vamos nivelar um pouco. Então, o fato de ter 51-6 não dá essa aparência, Piperno? Então, mas aí que está o negócio. Há muito mais pessoas suspeitas de um lado do que do outro. Mas a omissão é uma peça central. Foi um fato a omissão. E essa omissão não está sendo devidamente investigada. Aliás, o G. Dias não é nenhuma hipótese ligada ao Lula. É um fato que ele é ligado. Não é verdade. Quando você fala omissão, você está relacionando apenas o G. Dias? Não, eu acho... Nós temos os oficiais... A cúpula da polícia militar do... Isso, está preso. Está preso. Estão presos. E o outro? Então, mas devem ser... Todas essas pessoas elas devem ser ouvidas pela CPI. Essa omissão, eu acho que é uma peça central da CPI. E, de repente, o que estão buscando ali? Quebra de sigilo que tem a ver com questionamento de urna lá de trás. Quebra de sigilo que tem a ver com Rolex. O que isso tem a ver com o dia 8 de janeiro?